Olá pessoal, no vídeo dessa semana eu vou falar um pouquinho sobre uma das coisas que eu mais gosto de fazer, que é ler, né? Eu sou um apaixonado por livros desde a infância e inclusive tento estimular muito os meus pequenos, meus filhos em casa ao hábito da leitura. O meu hábito da leitura se desenvolveu a partir de gibi, né? Então muitas crianças começam a aprender a gostar de ler através dos gibis. Então Maurício de Souza é um dos grandes responsáveis aí pelo meu prazer, pelo meu gosto pela leitura. Esse vídeo surgiu a partir de uma solicitação da Brenda, uma jovem futura médica, e que me solicitou aí pela rede social que eu falasse um pouco sobre livros relacionados a empreendedorismo. Bom, como eu tenho lido bastante sobre empreendedorismo, eu trouxe aqui alguns que eu li nos últimos 2-3 meses e que realmente foram livros que me marcaram e que eu gosto bastante. Então eu vou tentar falar um pouquinho de cada um deles e como serve como uma sugestão de leitura, tá? Eu vou começar por aqui, A Nova Lógica do Sucesso, do Roberto Chiniachik. Primeiro, o Roberto Chiniachik é o meu mentor, né? Eu comecei essa caminhada e depois de fazer um curso de palestras com ele. E A Nova Lógica do Sucesso, ele traz um monte de insight sobre inovação, sobre negócios do mundo moderno. Então, realmente, ele é um livro bastante interessante, fácil de ler e que, com certeza, a gente vai tirar muitas lições daqui para nosso dia a dia e para usar, seja em palestras, seja em conversas sobre empreendedorismo, para a gente montar o nosso negócio. Então esse é um livro que realmente eu recomendo. Tá? Geralmente quando eu leio um livro, não só eu vou marcar o livro, e se pegar os meus livros, quase todos eles são bastante marcados, com marca-texto, eu escrevo nas abas. Além disso, aquelas ideias muito interessantes que eu gosto muito, eu transcrevo para um caderno. Então sempre tenho um caderno de notas comigo, onde eu vou sempre anotar os livros que eu estou lendo e aqueles insights. Então ele está todo riscado aqui, com vários insights aí sobre os livros que eu tenho lido aí, tá? Então esse aqui é uma dica, porque às vezes tu não lembra exatamente onde é que tu tem aquela passagem interessante, mas às vezes tu anotou e aí tu passa os olhos, fica fácil para te achar. Ou às vezes quando eu quero me preparar para falar, para fazer uma palestra, em vez de eu pegar livro por livro, eu vou na minha caderneta aqui e encontro quase tudo que é importante. A leitura se torna mais lenta, mas a gente com certeza grava muito mais sobre o que a gente está lendo. Um outro livro que me tocou bastante é O Mito do Empreendedor. O Mito do Empreendedor, ele fala basicamente sobre a criação de franquias, como preparar um negócio para franquia. Mas não só isso, ele traz muitas dicas sobre empreendedorismo, como começar um negócio. E uma das coisas que fala bastante no livro é em relação a diferenciar o técnico do gestor. Então, por exemplo, como médico, a gente se forma, termina a faculdade, eu já falei disso em outros vídeos, como um técnico. Mas o que eu conheço de gestão de negócio? E aí esse livro fala muito sobre a importância de tu ser um gestor do negócio, porque senão tu vai acabar matando o teu sonho, às vezes o teu sonho de infância, por tu não ter capacidade de gestão para gerir o teu negócio, e às vezes os sonhos acabam por aí. Então esse livro aqui é bem interessante. Esse aqui é quase uma bíblia. Personal Branding, já falei alguns vídeos sobre ele, do Arthur Bender. Esse aqui é se for falar sobre marca pessoal, esse livro não pode faltar na sua lista. Então esse realmente aqui é um livro que eu recomendo bastante. Esses aqui eu acabei lendo agora nos últimos meses, aproveitei as férias. Esse livro eu li faz bem pouco tempo. Ele é um livro, eu trouxe porque foi um dos últimos que eu li, que fala a trajetória aqui do Rogério Gabriel, que é um dos responsáveis, tem uma franquia que é a maior franquia de escolas profissionalizantes do mundo, e é um brasileiro. Então histórias de sucesso sempre são legais, porque a gente vê de onde que essas pessoas saíram e geralmente é quase do nada para serem milionários. Recentemente eu assisti uma aula do Carlos Wieser, que eu tenho o livro dele aqui, que me foi presenteado pela minha colega de empreendedorismo e a parceira, que é a Roberta Souza, e que ele conta a história, a trajetória
E exatamente isso, do 0 ao milhão. Então ele conta que ele começou do nada, era um menino filho de caminhoneiro que queria aprender inglês e que pegou os mormons aí, aquele pessoal religioso que bate nas portas das pessoas, jovens, fez aulas com esse pessoal, acabou indo para os Estados Unidos, a história é bem interessante. Ele trabalha durante um período lá com 17 anos e consegue comprar uma passagem parcelada para os Estados Unidos, e ele tem dinheiro só para pagar a primeira parcela, compra a passagem, vai embora, arruma emprego lá, volta, fica uns anos, volta para fazer faculdade, e hoje ele é um dos magos da franquia no Brasil. E nessa palestra ele diz que quando eles adquiriram os direitos para representar a marca Taco Bell, aquele restaurante mexicano que tem de comida nos Estados Unidos, principalmente, que ele é de origem nos Estados Unidos, eles não queriam vir para o Brasil porque o Brasil é um país que tem corrupção, um país que é difícil de empreender, todos os problemas que a gente conhece. E ele conta nessa palestra que eles pediram uma segunda visita e lá eles disseram que existe um outro Brasil que a mídia não mostra, que é o Brasil que vence, é o Brasil que empreende, e ele levou uma estatística que no Brasil são 30 novos milionários a cada mês que são formados, gerados, não sei como é que a gente pode dizer. E isso mostra que realmente o Brasil também é um grande país para se investir e para a gente crescer. E existem muitas oportunidades. E tanto é que eles acabaram adquirindo a franquia, ele é o franqueador master dessa franquia no Brasil, e eles ganharam, no primeiro ano depois de estabelecer a franquia no Brasil, eles acabaram ganhando um prêmio da América Latina de maior qualidade de gestão dessa franquia. Então esse é um livro bastante interessante, mais uma trajetória de um brasileiro de muito sucesso. Tá? Incansáveis, esse é um livro bem legal de ler, é leitura fácil. Maurício Benvenuti é um gaúcho, né? E talvez isso também tenha me levado a ler mais vontade ainda o livro. É um gaúcho que começa a sua trajetória na IBM, passa por um escritório de negócios, ele sai do emprego bem remunerado para apostar num novo empreendimento, um escritório de negócios, e que veio a se tornar nada mais do que a XP, que é o maior escritório de investimentos da América Latina, um dos maiores do mundo. E depois ele deu a sua parte, foi para a Califórnia, no Vale do Silício, e de lá hoje ele com outros sócios tem a Startse, que é uma aceleradora de startups diretamente dos Estados Unidos para empresas, para startups brasileiras. E além disso ele fomenta uma série de outras coisas direto do Vale do Silício, e inclusive ele tem várias missões de negócio na Califórnia, e graças a esse livro, que fala bastante sobre inovação, é que eu acabei conhecendo a Startse, e é através disso que eu estou indo em março lá passar uma semana só vendo sobre inovações na área da saúde, uma missão em saúde, Mission Health, em que eu vou estar lá convivendo com o autor do livro. Então nada melhor do que a gente conhecer, acabar conhecendo e convivendo com o autor dos livros. Eu sempre que tenho uma feira do livro, eu levo meus filhos para conhecer os autores e pegarem autógrafo para que eles valorizem os autores. E isso é interessante porque também fomenta a leitura nos pequenos. Esse aqui, do Tejon, Guerreiros Não Nascem Prontos. Tejon é um cara fantástico, é um menino que sofreu uma queimadura grave na infância e que ele conta toda a sua trajetória em relação à sua doença, as diversas cirurgias que ele passou e toda a sua capacidade de superação para chegar depois a ser um grande empreendedor, um grande empresário, um grande publicitário, então um professor universitário, uma história bastante interessante de superação. E esse aqui, assim como Incansáveis, assim como os livros do Roberto Chiniachik, são livros editados pela editora Agente, que tem inclusive um instituto, que é o Instituto Acelere, onde a gente pode se tornar assinante, e todo mês a gente recebe um box em que vem um livro, vem outras coisas relacionadas à leitura, e que é bem interessante para quem gosta de empreendedorismo. Aí tem um valor de assinatura mensal, e que todo mês tu recebe uns livros dessa editora, da editora Agente, que vale a pena, eu recomendo. Bom, vamos lá, já falei do personal, já falei do mito, então, vamos fazer nosso montinho aqui. Esse aqui é o que eu estou lendo agora, estou finalizando,
Eu sempre leio 2, 3 livros ao mesmo tempo. Esse livro aqui, Foco, do Daniel Goleman, é o mesmo autor da Inteligência Emocional. É um livro muito interessante, em que ele fala bastante sobre neurociência. Não é um livro de leitura fácil para todo mundo, mas ele é muito bem escrito, bem fácil de compreender. Ele tem umas passagens muito legais. Eu gosto muito da parte que ele fala sobre empatia, os 3 tipos de empatia, e que a gente às vezes acha que empatia é uma coisa única, mas não, existem diferentes tipos. Então ele tem várias passagens e tudo relacionado a foco. Como que eu posso melhorar o meu foco, a minha atenção, e não só em negócios, mas em praticamente tudo na nossa vida. E o mais legal é que ele nos conta que, comprovado cientificamente, quase tudo eu posso treinar do ponto de vista de neurociência. Então, algumas pessoas vão conseguir ter mais ou menos foco na vida, mas tudo é passível de treinamento. Basta que a gente se disponha a isso. Então esse é um livro muito inteligente, muito interessante e inteligente também. E esse aqui é um outro livro que eu estou lendo ao mesmo tempo. O título parece às vezes muito autoajuda, mas na verdade ele é de um grupo, HSM, que tem um site onde tem um blog, existe uma revista sobre negócio, sobre empreendedorismo. É um grupo bem interessante, que tem aqui no Brasil também. E esse livro ele demonstra uma estratégia de organização. Então ele é bem esclarecedor para nos ensinar a focar naquilo que é importante. Como é que eu faço para tornar o meu dia mais tranquilo, mais organizado. Então ele estabelece uma série de estratégias nesse sentido, coisas que te obriga a escrever, a fazer. Então quando tu lê um livro e ele te diz escreva isso, faz isso, escreve, porque essas coisas, no momento que tu lê, tu escreve, tu anota, tu pratica, tu não vai só estar lendo o livro, mas como tu vai estar também guardando essas informações, vai estar tornando essas informações muito mais claras para ti, para tu poder estar utilizando elas na prática. Uma coisa legal que eu li nesse livro aqui, fala exatamente sobre leitura, falando sobre escolhas. Eu posso escolher ficar numa rede social, eu posso escolher ficar às vezes olhando um pouquinho sobre a vida dos outros, mas às vezes eu gasto muito tempo fazendo isso. E se eu não determinar exatamente o que é importante para mim, eu acabo desviando o meu foco daquelas coisas importantes, deixo de fazer coisas importantes, como por exemplo, ler, escrever um livro, falar com os amigos pessoalmente, não só através da rede social, e acabo não direcionando a minha atenção, a minha força para alguma coisa que realmente seja importante. Sobre leitura, ele diz assim, estabeleça uma meta que seja fácil de ser atingida. Se a gente parar para pensar, hoje grandes diretores, grandes CEOs de grandes empresas, a gente sabe da literatura que eles leem entre 60 e 70 livros ano. Se eu for um leitor razoável, eu posso estabelecer pelo menos uma meta de ler 20 páginas por dia de algum livro. Se eu fizer as contas, se eu levar que a média dos livros tem em torno de 120, 130 páginas, em um ano eu vou ter lido 36 livros. Não parece difícil, 20 páginas por dia. E se tu escrever isso, tornar isso uma meta, realmente tu te sente na obrigação de fazer isso. Eu estabeleci uma meta no final do ano passado, de ler pelo menos 20 páginas de livro sobre empreendedorismo ou outro assunto e pelo menos 10 páginas de um livro sobre medicina todos os dias, além dos artigos, além das outras coisas que a gente lê na internet. Tenho procurado manter, um dia que eu não consigo cumprir a minha meta, no dia seguinte eu sei que a minha meta é dobrada para poder atingir. Então estabelece uma meta sobre a sua leitura. 20 páginas por dia de um livro, tu vai estar lendo em torno de 30, 36 livros por ano. São 72 livros em cada 3 anos. Isso te torna praticamente um expert, uma autoridade em qualquer assunto que você tiver determinado a ler sobre ele. Certo? Essas são as minhas dicas de leitura, respondendo aí a Brenda. Muito obrigado pela solicitação do vídeo, pelo assunto, e quem gostou, por favor, compartilhe, e também quem tiver as suas dicas de leitura, quiser nos deixar aí nos comentários do nosso vídeo, serão muito bem-vindas, não só para nos engrandecer, para melhorar também, para compartilhar comigo assuntos interessantes para que eu possa também estar lendo nos próximos meses, mas também para os nossos amigos aí que também nos seguem. Um grande abraço, meu nome é Carlos Eurico, sou médico, judoca, empreendedor e palestrante.
que nos possibilite detectar os pensamentos sutis. Há uma solicitação de uma seguidora aí das redes sociais, não ficou legal. E a Rogéria... Tava indo tão bem. Rogéria.